Caro catequista, com alegria que mais uma vez estamos aqui para nós fazermos essa caminhada, refletindo e meditando sobre o nosso catecismo, o catecismo da Igreja Católica. Só para rememorar um pouquinho daquilo que nós já havíamos conversado, onde nós podemos perceber que o homem ele é capaz de chegar ao conhecimento de Deus, mas para que o homem possa chegar a esse conhecimento é preciso que esse Deus se revele, que ele se mostre. E a forma que o homem tem de responder a essa revelação de Deus é através da obediência da fé. Fé essa que é pessoal, mas a sua vivência é comunitária, porque a fé é transmitida. E nós estamos agora, no nosso último encontro e da agora para frente, nós vamos refletir, estamos refletindo sobre a nossa profissão de fé. Aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós temos que transmitir para os nossos. Lembrando que a nossa profissão de fé é dividida em 3 momentos. O Pai, creio no Pai, creio no Filho e creio no Espírito Santo. Na nossa última conversa, nós começamos a refletir sobre a primeira parte do creio. Creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje nós vamos refletir o segundo momento, Criador do céu e da terra. Mas antes de adentrarmos nesse mundo maravilhoso, vamos ouvir uma música para alegrar o coração. Caro catequista, é com muita alegria que depois de ouvirmos essa música, podermos iniciar essa nossa reflexão, essa nossa caminhada dentro desse segundo momento da primeira parte do creio. Se já refletimos sobre creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nós vamos agora ouvir esse Deus Criador do céu e da terra. E é maravilhoso poder perceber, e o Catecismo traz isso para nós assim com muita clareza, Esse Deus que nos criou, esse Deus criou o homem, e esse Deus que acompanhou esse homem quando ele caiu, Porque nós não podemos deixar de olhar dentro da criação daquilo que Deus fez, a sua obra suprema, o homem, que foi criado livremente, mas que ele fez a escolha
por não obedecer aquilo que Deus pediu. E de uma certa forma muito bonita, né, o catecismo trabalha isso para nós e vamos poder, nesses breves momentos, refletir e olhar um pouco daquilo que o catecismo, né, traz para todos nós. Lembrando, caro e querido catequista, que essa nossa reflexão é apenas um sobrevoo, né, sobre aquilo que o catecismo tem. É importantíssimo, né, que todos nós o tenhamos em mãos para olhar, para ler, para reler, para meditar, para anotar as dúvidas sobre aquilo que o catecismo apresenta. Né, porque esse nosso momento é apenas para nos despertar, né, sobre a importância e aquilo que o catecismo traz para nós. A grande beleza desse segundo momento, né, Deus Criador, é perceber a importância da criação. Porque quando Deus ele cria, né, todas as coisas, ele cria numa hierarquia, né? Ele vai criando as coisas, poderíamos dizer, menos importantes, né? Espero que você me entenda, menos importantes, para chegar àquilo de mais importante que ele cria, que é a última coisa, né? A hierarquia que vai subindo, né, de importância, né, a sua obra criada. E o que é mais importante para Deus foi a criação do homem e da mulher. Lembrando, né, que quando Deus ele realiza essa criação, ele já realiza com o objetivo de quê? De essa obra criada, ela ser glorificada. Nós vamos ver isso, né, essa obra criada que é glorificada no seu Filho. Então esse é o grande projeto de Deus, poderíamos dizer assim. Quando Deus, né, ele cria o céu e a terra, não podemos deixar de relembrar, né, um ser espiritual que às vezes falamos tanto e achamos que estamos cometendo erro, que são os anjos, né, querido catequista? Às vezes se falava mais, hoje não se fala tanto e parece que anjo até nem faz parte da igreja. E eles estão tão presentes na Sagrada Escritura. Então, queridos catequistas, os anjos, eles estão presentes na Sagrada Escritura. São seres criados por Deus. A questão toda é entender, né, o que é o anjo, né? O anjo, a palavra anjo designa a missão desse ser. Então, se eu for definir o anjo, o que é o anjo, é um ser espiritual, né? E qual que é a função do anjo? Qual que é a função desse ser espiritual? É ser mensageiro, ou seja, é o anjo. Então, a palavra anjo designa a missão desse ser espiritual, né? Mas a sua existência é comprovada, né, na Sagrada Escritura. E a grande missão desses anjos é trazer as mensagens de Deus até nós. E vemos assim a grande realização desses anjos no arcanjo, né, Gabriel, quando anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Um desses anjos, né, de nome aí Satanás, Diabo, se revolta contra Deus, né, se rebela e se afasta desse convívio de Deus, né? E é o grande, vamos dizer assim, o grande tentador do homem. É um mistério tudo isso, né? E o catecismo mostra isso para nós assim com muita sabedoria, né? É um mistério todo essa ação, né, do demônio na vida do ser humano. É um mistério entender o porquê Deus permite. Mas o catecismo mostra para nós assim de um modo muito bonito que Deus ele permite a ação do demônio, a tentação do demônio na vida do ser humano, para que daquele mal que o demônio possa causar no ser humano, o bem que Deus tira seja maior. A maior prova disso é a morte de Jesus na cruz. Com a morte de Jesus na cruz, Deus traz a salvação para todos nós. Mas para podermos continuar nessa nossa reflexão, vamos ouvir a aclamação ao Evangelho para ouvir aquilo que a Palavra de Deus tem a nos dizer, né, sobre tudo isso que nós estamos refletindo. Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Palavra de paz e esperança, foi Deus quem criou, quem falou.
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro catequista, eu escolhi este evangelho justamente para podermos perceber, se lá no início do Gênesis vimos que no princípio Deus criou o céu e a terra, e o evangelho de São João começa: no princípio o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A gente perceber que desde o princípio o Filho ele participa dessa criação. Esse Filho estava com Deus, esse Filho era Deus, e que foi recusado. Recusado por quê? Porque o homem, e o Catecismo fala isso para nós de um modo assim muito bonito, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, tendo Jesus como essa imagem, ele é tão amado, a obra suprema de Deus, foi criado homem e mulher, para poderem se completar, foi lhe dado um paraíso. Esse homem, em determinado momento, ele eu não diria se revoltou, mas ele não obedeceu. Ele, por influência do demônio, ele duvida desse amor de Deus e quis se tornar como Deus. E essa desobediência do homem, que quis tornar-se igual a Deus, o grande pecado foi esse, corrompeu a natureza humana. O porquê essa corrupção da natureza humana? Porque o homem, Adão e Eva, está retratado assim, o primeiro homem e a primeira mulher, eles tinham a grande missão de, vamos dizer assim, representar toda a humanidade. Eles traziam essa grande missão. E com essa desobediência, o pecado original, então, corrompe a natureza humana. Lembrando a todos que esse pecado original, que corrompeu a natureza humana, ele não é cometido, ele é adquirido. Então, todos nós, ao nascermos, nós já nascemos com esse pecado. A única pessoa que foi preservada do pecado, por obra e graça de Deus, foi Maria. Maria foi preservada desse pecado. E o Catecismo relembra isso para nós de um modo muito bonito. Por que ela foi preservada? Por causa de ter sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus. Então não foi por mérito dela, mas por mérito do Filho que ela viria conceber. Mas não podemos esquecer, meu irmão, minha irmã, que onde o pecado, esse homem que quis desobedecer a Deus, a graça de Deus foi maior ainda. Onde diria Santo Agostinho, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque Deus não abandonou esse ser humano. Deus se fez presença no seu meio. Não o deixou sozinho. Então Deus ele envia o seu Filho para poder resgatar esse homem dessa queda. É o grande mistério da salvação. E em Jesus, que veio para resgatar esse homem, a obra que Deus havia criado, ela encontra toda a sua glorificação, vamos dizer assim, toda a sua beleza.
Daí a importância de podermos perceber que esse Deus que cria, Ele cria por amor, né? Ele acompanha essa criação, mesmo quando aquela obra mais preciosa que Ele tinha, ela desobedece a esse amor de Deus, Ele não abandona, Ele se faz presença e faz de tudo para poder resgatar essa obra criada. Porque tudo o que Ele fez por amor, né? Fez por amor. E é por amor que Ele faz de tudo para poder resgatar cada um de nós. Que nós consigamos transmitir isso para os nossos catequizandos. Vamos ouvir uma música para encerrar esse nosso momento. O meu coração tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansiosa em te adorar. O meu coração tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansiosa em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, te espero e te amo. Por aqueles que não te amam, o céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas sem igual. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo. Por aqueles que não te amam, o céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas sem igual. Caro catequista, para a gente poder encerrar esse nosso encontro, tendo em vista esse assunto todo que nós refletimos, gostaria de contar uma historinha, creio que muitos de nós já a ouvimos, mas eu creio que ela é muito propícia para esse tema que estamos refletindo, né, da criação. Conta-se que uma família, um pai e uma mãe, né, tinha uma filha muito curiosa, muito inteligente, e era incentivada pelos pais, né, para continuar dessa forma. O papai dessa criança era um grande sábio, muito estudioso, muito inteligente, né? Que não rezava tanto, não tinha assim uma experiência de Deus. A mãe não, mãe muito religiosa, uma mulher muito de fé. E a criança, naquela fase de perguntar as coisas, perguntou para a mãe, né, muito curiosa, de como que foi que o mundo existiu, como que surgiu o homem e a mulher, né? E a mamãe muito religiosa, então, muito feliz, foi explicar, né, para sua filha, né, toda a origem, né, da criação, né, que Deus criou o céu, criou a terra, os pássaros, tudo, e do barro formou o homem, da costela do homem ele forma a mulher, né, dá o sopro de vida nas narinas do homem. Então ali surgiu o mundo e a humanidade. A criança ficou satisfeita, mas como uma criança é sempre curiosa, né, ela esperou o papai chegar para fazer a mesma pergunta para o pai. E o pai, na sua alta sabedoria, né, ficou tão feliz, né, pela filha lhe fazer aquela pergunta,
Então ele conta, né, para a filha como foi que surgiu tudo. Então o pai, olhando para a filha, diz o seguinte: olha, minha filha, o mundo surgiu numa grande explosão, né? Uma grande explosão surgiu o mundo. E ali então as coisas começaram a evoluir, né? Nessa explosão as coisas começaram a evoluir, né? De uma ameba foi surgindo isso, foi surgindo aquilo, os seres começaram a aparecer, foram evoluindo, apareceu o macaco foi evoluindo, então surgiu o homem. Então o homem e a mulher surgiu da evolução do macaco. Então a criança ouviu o pai, agradeceu o pai. Quando a mãe chegou, né, ela percebeu que a filha estava triste. E a mãe então pergunta para sua filha: "Ué, filha, o que aconteceu? Por que você está triste?" A filha então conta para a mãe: "Estou triste, mamãe, porque o papai me contou toda a verdade." A mãe pergunta: minha filha, qual a verdade que seu pai te contou? Não, ele contou toda a verdade e ele falou de onde o homem e a mulher surgiu, que a senhora não me contou, ele me contou toda a verdade. Mas qual a verdade que seu pai contou? Não, papai contou que o homem e a mulher, eles surgiram da evolução do macaco, né? Então, quando a mãe ouviu aquilo, muito sabiamente, ela olha para a filha e fala o seguinte: ô filho, desculpa, eu não te contei toda a verdade. Então eu vou lhe contar toda a verdade agora. Senta aqui que eu vou lhe contar. E a filha então ficou curiosa, sentou. E a mãe então fala o seguinte para a filha: minha filha, eu lhe contei, né, a história da minha família, da origem da minha família. Né, e o seu pai contou a história da origem da família dele. Uma história bonita, né? Às vezes nós acreditamos em cada coisa que, se a gente pensar, nós deixaríamos de acreditar. Eu, querido catequista, prefiro acreditar que Deus me criou por amor, fui querido por Deus, e Ele me fez diferente de tudo o que há na face da terra. Podemos acreditar no que quisermos, mas tem certas crenças que realmente não vale a pena. Que nós possamos transmitir, né, esse amor desse Deus que nos cria, para os nossos catequizandos e levá-los a perceber como é bem melhor acreditar que Deus nos tenha feito por amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser.